Sexta-feira, 8 de novembro de 2024. Tô aqui comendo um queijo caipira, tomando um cafezinho. Tá uma chuvinha gostosa aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu queria falar com vocês que na segunda-feira, dia 11, nós temos o grupo de constelação aqui no Constelas de Maria. E avisá-los também que as constelações, elas servem muito para trabalhar luto. O que é luto? São processos de perda. Às vezes a pessoa acha que luto é só quando você perde alguém por morte. Não, às vezes pode acontecer um luto por separação, por perda de um negócio, por perda de uma posição, né? Pode ser um luto por perda de um amigo, de uma amizade. Pode ser um luto por perda de uma condição física. Às vezes a gente, quando envelhece, a gente vai vivendo nesses processinhos de luto, né? Porque a gente passa de uma fase para outra. Por exemplo, a criança, ela perde o corpo de criança. É um luto para ela entrar no corpo da adolescente. O adulto deixa de ser adulto, começa a ser idoso, começa a envelhecer. E as constelações são fantásticas, são fenomenais para nós trabalharmos esses processos de luto, esses processos de perda. Ontem à noite, infelizmente, eu fui num velório do filho de um senhor de 93 anos, né? O seu Manuel, nosso colega, o filho dele faleceu. E eu fiquei observando e eu pensei o seguinte: as pessoas só conseguem envelhecer com saúde mental e elas só conseguem chegar aos 90 e poucos anos se elas trabalharem dentro de si, forem fortes o suficiente para vivenciarem lutos. E aí o seu Manuel contou lá no velório que ele já tinha tido perda de inúmeros sobrinhos, muitos sobrinhos, filhos, só filhos, acho que ele já perdeu 9. E para uma pessoa sobreviver e querer viver e chegar até 90, 100 anos, ela tem que saber passar esses processos de luto. Ela tem que lidar bem com a morte, com as perdas, não só a morte de pessoas, mas a morte de situações, a morte de condições, né? Então, se você quer ter uma vida longa e próspera, se você quer ter uma vida longa e saudável, trabalhe os seus lutos. Trabalhe dentro de você as suas perdas. E as constelações, elas ajudam muito, muito mesmo. E eu me recordo que a minha bisavó Catarina, quando ela tinha 95 anos, eu perguntei para ela: vó, como é que é chegar nos 95 anos, se você já perdeu todo mundo que você amava? Ela já tinha perdido 2 maridos, filhos, netos, bisnetos. E ela falava assim: Ju, eu não paro para ficar focada nisso. Eu foco em outras coisas, eu foco no que eu tenho para viver, nas pessoas que estão vivas. E essa minha bisavó, ela só morreu depois que ela completou 100 anos, tá? Então hoje, e nesse mês de novembro, né, que é mês de finados, em que se fala muito da morte, dos mortos, procure um constelador aí na sua cidade ou venha constelar conosco aqui na segunda-feira, dia 11/11. Trabalhe as suas perdas, trabalhe os seus lutos. Muitos de nós nos ressentimos das perdas, muitos de nós temos raiva. As pessoas, quando separam, às vezes elas falam assim: ai, não tô sofrendo não, porque eu não gosto mais da outra pessoa. Mas a dor da perda daquela família, daquela condição, daquele casamento, às vezes é maior até do que a perda de um amor. Então, gente, vamos olhar para isso, vamos tratar isso, vamos curar isso para que a gente possa seguir, a gente possa ter uma vida longa. Porque a gente só vai chegar nos 90 se a gente olhar para isso com carinho, se a gente souber lidar com isso. Ótimo dia a todos!